Santa Catarina é mais uma vez referência, direto do Congresso Conasens em Porto Alegre. Inúmeros secretários municipais de saúde estiveram aqui durante os 3 dias do Congresso, participando, conversando e trocando experiências, inclusive abrindo espaço para inúmeras práticas que já são adotadas em outras cidades e até mesmo em outros estados e podem ser incorporadas no dia a dia, sempre para tornar o SUS cada vez melhor e cada vez maior. O SUS está on, é o nosso podcast direto do Congresso e agora temos a honra de receber o secretário estadual de Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi. E aqui comigo está também a presidente do COSEN Santa Catarina, Sinara Simeone. Bom, Sinara, a alegria está aqui contigo, secretário também, para podermos falar sobre algo que vocês vivem todos os dias. A atenção à saúde, o cuidado e a preocupação com um investimento cada vez constante para tornar o SUS cada vez maior e melhor. Bom, eu quero que vocês se sintam em casa, afinal a casa é de vocês, e para que a gente possa bater um papo sobre a preocupação e a importância de eventos como esse, para que a gente tenha um pontapé, entendendo políticas públicas como necessárias para conduzir o belíssimo trabalho que já é feito, seja pelo município, pelos secretários, como até mesmo pelo próprio Estado. Sinara, gostaria que você abrisse aqui, inclusive como cicerone, né, ao nosso secretário Diogo. Com certeza é um prazer receber aqui o secretário Diogo, no stand do COSEN Santa Catarina. Momento bem especial, é como você colocou, né, João? Congregar, né, os secretários, os técnicos, isso fortalece a saúde e fortalece o nosso Estado. E ter aqui o secretário de Estado da Saúde, isso também nos fortalece e é a referência, porque a saúde acontece nos municípios, mas ela acontece juntamente com o Estado, né, nas pactuações, nas trocas de experiências também. Então, com certeza, é um ambiente propício para este momento, e também receber o secretário aqui, que tem uma experiência já. O secretário já foi do COSEMS, ele já esteve do outro lado aqui com os municípios, e hoje ele está, né, cuidando da saúde dos catarinenses, e essa troca a gente tem feito todo mês. Nós temos uma pactuação em Santa Catarina, onde o Estado apresenta, né, o que ele vai trazer enquanto habilitação, enquanto incentivo, e os municípios então congregam nesse espaço, né, divergem, discutem para poder construir e realmente ter a efetividade da saúde acontecendo lá na ponta nos nossos municípios. Então, secretário Diogo, seja bem-vindo. Com certeza é um momento bem especial tê-lo aqui, e você tem muito também para falar para a gente aí, deixar registrado como tu tem feito um trabalho na saúde do nosso estado. Eu agradeço a oportunidade, o convite, cumprimentar a presidente Sinara. A Secretaria de Estado da Saúde, nós temos atualmente como lema cada vez mais aproximando dos municípios. A saúde acontece nos municípios. Santa Catarina ultrapassou 8 milhões de pessoas, tende aí em pouco tempo ultrapassar 9 milhões de pessoas. São 295 municípios, cada um com a realidade. Santa Catarina é um estado pujante, mas sempre tem o que fazer, né? A saúde é viva, é dinâmica, e cabe à Secretaria de Estado da Saúde coordenar esse processo e não só cofinanciar, né? Mas coordenar, não tutelando, não apontando o dedo, mas sendo partícipe, até porque o conjunto de municípios é o Estado, né? Então, se a gente acerta em conjunto, se a gente erra em conjunto, e é isso que a gente vem colocando, seja nas comissões intergestores bipartite, mas também trazendo essa cultura para as nossas gerências regionais, né, do Estado, está aproximando, para que a gente possa estar cada vez mais entregando saúde para o cidadão catarinense. Bom, e até dentro dessa dinâmica, secretário, como esse momento de participação, de escuta, de entender, de construção conjunta na prática, e até mesmo a interlocução a partir de grandes eventos como o Congresso Conasens e até mesmo os congressos estaduais. De que maneira se dá essa interação e essa construção para que a gente tenha uma estrutura e a qualidade do serviço que é oferecida e prestada cada vez maior e melhor? Ao longo dos anos, os congressos, sejam estaduais, sejam a nível nacional, deixaram de ser somente um local onde nós temos palestras, enfim, apresentação do Ministério da Saúde, para ser um grande espaço de troca de experiências. Então, a Mostra Brasil que tem SUS, o Conasens capitaneou isso muito bem ao longo dos anos e se tornou algo gigante, a nível inclusive mundial.
e isso replicou também nos congressos estaduais. Então, esse momento de interação onde as experiências elas são compartilhadas é fundamental. Muitos municípios que sairão daqui, depois do congresso, vão pegar experiências, sejam do próprio estado, sejam a nível nacional, vão olhar para a sua realidade e vão implementar, né? Experiências exitosas, né? Essas experiências que vêm, como Santa Catarina apresentou aqui durante o congresso, elas já, o próprio nome já coloca, né, como exitosas, elas podem e devem ser replicadas. Então eu acho que a maior questão é essa, para além dessa parte de palestra, de debate, que também tem um componente técnico / político, né? Nós temos esse espaço de troca de experiências que é fundamental. Presidente Sinara, e dentro do que o secretário acabou de comentar, essa questão ela é importante e não apenas natural, mas necessária que aconteça dessa forma, para que os atores envolvidos tenham voz e consigam essa participação. É assim, ó, nós temos um grande desafio também mensal, semestral, anual, que é a mudança de secretários. E isso acaba implicando muito. Então, ter dois congressos, nós temos dois congressos que são importantes, que é o congresso que o COSEMS faz todo ano, né, um congresso estadual e o congresso nacional. Então, o incentivo é o quê? Que esses gestores possam estar se capacitando também nesses locais, estar saindo do seu município e estar buscando novas experiências, essa congregação com demais estados. Então, a importância dos congressos para a gente é nesse sentido. Quando eu cheguei na secretaria, como um exemplo, né, de saúde, era totalmente alheia ao processo, não tinha noção do que era estar como secretária de saúde. E a partir do momento que você vai para esses ambientes de discussão, você conhece outras realidades, você começa a se abrir. Você sai da tua caixinha que tu está ali vivendo, daquela bolha no município, e você vê que você pode muito mais. Então, a gente tem falado muito, né, junto com os gestores, que é importante sair. E além de não só o gestor, mas também um trabalho que o COSEMS vem fazendo junto com os prefeitos, para demonstrar como é importante, né, que você não sai para fazer um passeio no congresso, você sai para se capacitar, você sai para se abrir, né, para Santa Catarina, para o Brasil, quiçá para o mundo, né, porque hoje saúde é mundial. E um congresso como esse, que é o maior congresso de saúde pública do mundo, né, que congrega, só esse congresso está com 13 mil inscritos. Então, realmente, a grandiosidade dele é importante. Pode ter certeza que quem veio, quem conseguiu se deslocar, vai levar uma experiência, vai levar um outro olhar para o seu município. E a partir do momento que a gente leva esse olhar para o município, nós estamos fortalecendo o SUS do Estado. Então, essa parceria é importante. O secretário Diogo coloca muito bem, né, que vai muito além de somente uma capacitação, mas você ter aqui o acesso de você estar próximo do Ministério da Saúde. Com certeza é mais difícil você ir a Brasília, mas você pode estar num congresso e você está tendo acesso aqui hoje ao Adriano Massuda, que está como ministro interino. Está aqui, está circulando. Então o gestor tem acesso a uma figura, né, a um secretário como ele, que a gente olhando daqui de Santa Catarina, ele está distante, está lá em Brasília. Então é esse olhar que a gente tenta levar para os secretários, incentivar que libere seus técnicos para vir participar também. Então, são dois momentos que nós temos de troca de experiências, que são esses dois congressos, que, no meu ponto de vista, são os dois congressos mais importantes e que são momentos que a gente deve se organizar, sim, para estar nesses dois congressos. Entendendo essa questão da profissionalização, da capacitação, como algo necessário, e quase que obrigatório para realização e promoção da saúde. Qual é a maior dificuldade, secretário? Bom, de fato, é entender como a saúde acontece no dia a dia, a partir dessas mudanças até constantes que a gente tem, mas de que maneira o senhor que está ali perante o Estado, recebendo inúmeras demandas, pedidos, questões urgentes, emergentes, precisa resolver, de alguma maneira entende que esse processo deve passar por quais critérios ou situações para se adequar a um modelo, se é que podemos chamar de ideal? O desafio ele inicia quando eu tenho o artigo 196 da Constituição, né, que fala que é direito de todos e dever do Estado o acesso à saúde. E que bom que temos o artigo 196, né? É a maior questão social do nosso país e a gente deve perseguir o ideal, né? Mas na prática, no nosso dia a dia, implementar esse acesso universal à saúde, não somente cobertura universal à saúde,
é desafiador porque nós temos um país onde existe um subfinanciamento crônico na saúde. Então eu tenho um contrassenso, né? Eu digo que o sistema é de acesso universal, ou seja, tudo para todos, e ao mesmo tempo eu tenho um subfinanciamento na nossa república, isso desde sempre. E aí o que ocorre na realidade, e essa grande mudança de secretários está muito atrelada a isso, muitos desafios. Os gestores de executivo também enfrentam essa dificuldade, e muitas vezes é o gestor que tem que ser trocado teoricamente como fosse um técnico de futebol, né? E na verdade o problema é muito mais estrutural. Não é somente gestão, é gestão e financiamento. Na parte de gestão, espaços como esse são para que cada vez mais eu possa ter gestor. E gestor não só porque tem uma graduação, porque tem uma especialização. Eu estou há 18 anos na saúde, minha graduação é na área de tecnologia, fiz 5 especializações todas na área de saúde pública. Mas o meu dia a dia, 18 anos, né, que me forjou chegar onde eu cheguei, né? Junto, claro, com a parte da academia que é importante. Então, essa parte de preparar um gestor, ela tem que estar atrelado à política pública no nível nacional de uma maneira forte. E aí, esses espaços também são fundamentais para isso. Amanhã, por exemplo, nós teremos uma mesa de regionalização. É uma discussão técnica, mas tem uma pitada política, né? Porque até que ponto que a regionalização vai ficar no papel, em portaria do Ministério, ou nós vamos querer implementar ela na prática, dialogando com o Poder Legislativo e Judiciário. Então, quando a gente une gestão e essa discussão de financiamento e esse arcabouço jurídico normativo que nós temos no país, esses espaços são fundamentais também para que a gente possa estar junto e, ao mesmo tempo, para que o gestor possa ter uma segurança maior para continuar, porque muitos deles não continuam por essa falta de segurança. E, presidente Sinara, até dentro do que o próprio secretário comentou, da área de formação, que envolve tecnologia, entre tantos aspectos e ferramentas que auxiliam os gestores, as secretarias, a saúde, a acompanhar as evoluções do ponto de vista médico, né, e do tanto que a gente tem. É importante essa conexão, essa sinergia, porque, a cada momento as coisas melhoram, evoluem e há uma necessidade, uma própria cobrança, acredito, para que a melhor técnica seja empregada, avançada e isso possa estar incorporado também ao que o próprio sistema acaba oferecendo. Hoje você tem diversos, né, sistemas e acessos e informações e portarias. Então é um arcabouço, como o secretário colocou, que nem sempre os gestores conseguem acompanhar. Conseguem dar encaminhamento. E hoje o digital está aí, não tem mais como você voltar no tempo que era na ficha ainda. Lá em 2016, quando cheguei no meu município, ainda era preenchida uma ficha que era a produção que se encaminhava para o Ministério da Saúde. Então, isso hoje já não acontece mais. Então, realmente esse conhecimento, esse entendimento de todos os ambientes na área da saúde se faz necessário, porque uma situação vai estar interligada na outra. Uma dificuldade que a gente percebe que a grande maioria dos municípios de Santa Catarina são municípios de pequeno porte e que muitas vezes o contador é o contador geral para toda a prefeitura. E nós temos alguns encaminhamentos, a gente tem o financiamento é diferente dentro da saúde. E muitas vezes acaba engessado porque aquele contador ou aquele profissional acaba não conhecendo e não conseguindo, não ter tempo, muitas vezes, se apropriar da complexidade que é hoje o investimento na área da saúde, principalmente o que vem de cofinanciamento federal. Então, realmente são muitos pontos, né, que o secretário hoje ele tem que estar participando, ele tem que entender um pouco de cada setor. É na atenção primária, é na especializada, é a questão do financiamento, é a questão das emendas parlamentares, que esse ano mudou totalmente a forma, né, de você ter o acesso, o controle, né, que está em cima dos gestores. Isso também traz uma insegurança muitas vezes de você permanecer como secretário, porque você vai responder lá com o teu CPF, não com o CNPJ, né, tanto no estado também, e isso traz uma insegurança, como o secretário colocou. De que forma hoje você vai permanecer, quantos anos após você deixar de ser secretário, você ainda daqui a pouco vai ser acionado para se justificar de uma medida que você tomou naquele momento que tu entendia que era o melhor caminho. Olha, eu tenho que resolver e eu vou por aqui. E lá na frente posso ser questionada. Não era esse o caminho, ou uma portaria que estava direcionando num outro sentido, mas que você acabou não se apropriando.
E hoje o que a gente mais percebe é isso, é a parte financeira e a parte legal. Não é nem você fazer lá a atenção primária na ponta, o especialista, porque isso ele sabe como que ele tem que seguir. Mas é o gestor se apropriar, tanto da parte financeira como da parte jurídica e legal. Porque, olha, diariamente, não sei quantas portarias saem do Ministério da Saúde, regrando aí a questão do acesso do SUS. E, queira ou não queira, nós estamos vinculados, né, a um programa do Ministério da Saúde e que o gestor tem que estar por dentro dessas informações. Então, por isso que essa troca de gestores é complicado dentro, né, do SUS, porque tu não tem essa continuidade. E a saúde ela é muito custosa. Se cada secretário que senta for querer inventar a roda, Isso. a coisa não vai para frente. Então, o secretário tem que sentar, entender do cenário que ele está e fazer a saúde acontecer. Então, acho que é uma das dificuldades assim, que eu percebo enquanto gestora é nesse sentido. E aí hoje também está presidindo os 295 municípios de Santa Catarina, é uma missão. Não é um espaço simples, né, de discussão também, porque você vai estar ali conduzindo uma equipe também, um número de gestores naquele momento que você está pactuando com o Estado, e tu vai ter que entender que realmente os pares que estão ali à mesa discutindo entenderam o processo e de que forma que vai se dar lá na ponta, para depois lá na frente também não haver, chegar questionamentos. Foi assinarem o Diogo que resolveram ou que pactuaram nesse sentido. Sim. Então, assim, é um desafio também, né, estar presidente, porque eu tenho o meu município, mas também tenho a instituição para estar cuidando. E para mim eu sou muito feliz. E quem me levou para o COSEMS foi o secretário Diogo, sabia? Ele que me convidou para participar. Na primeira diretoria que eu entrei, foi o Diogo que me convidou. E assim, eu só tenho a agradecer a ele, porque desde aquele momento eu assim amadureci muito, eu aprendi muito, porque é nesses ambientes que a gente vai crescendo e vai se aprimorando, e desde então não saí mais. E aí cheguei, né, como presidente, para mim é uma grande honra, e tem parte dele nesse processo também, de ter me incentivado, porque eu falei, não, eu não sou da área da saúde, como é que eu vou participar? O Diogo falou, não, tens que participar. Não precisa ser médico, enfermeiro, não, vem participar. Teu município é um município que é importante, um município que está, né, localizado na região metropolitana, então é importante vir para a discussão. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, o meu trilhar dentro do COSEMS. Legal. Bom, para encerrar, secretário, apesar de todas as dificuldades, né, a vontade de fazer e oferecer um trabalho é cada vez maior. Bom, entendendo o nosso público cativo da área da saúde, quem nos acompanha, de que maneira o Estado tem organizado e trabalhado, mesmo perante as diretrizes, há um trabalho que se tem como norte e que o Estado de Santa Catarina, através do senhor, o qual é representado, de que maneira os secretários, técnicos, o pessoal da área que trabalha com a saúde e nos acompanha nesse podcast, pode entender como um norte que Santa Catarina, a gestão sob a qual o senhor lidera a pasta, vem a desenvolver, inclusive, e dar continuidade a esses desafios, seja até o final do ano, nos próximos anos, de que maneira a perpetuação desse trabalho? Posso resumir que a Secretaria de Estado da Saúde resolveu não esperar. E por que eu coloco isso? Porque a gente está enfrentando, com a ordem do governador, obviamente, né, eu sou um executor do que ele determina, enfrentar problemas históricos. Cirurgias eletivas, a gente iniciou isso em 2023, já desde o início do governo. Programa de valorização dos hospitais, a gente dialoga com os municípios, retomamos o estado de Santa Catarina, é o estado que paga o maior cofinanciamento da assistência farmacêutica, né? Voltamos a ser protagonistas nesse sentido. Temos linhas de cuidado que também são inovadoras a nível nacional, que não tem, desde da pessoa com deficiência que a gente modelou internamente, saúde auditiva, várias ações relacionadas ao dia a dia do município. Temos cofinanciamentos dos mais diversos, criamos agora cofinanciamentos na área de saúde mental, que poucos estados ou praticamente nenhum tem, desde serviço residencial terapêutico até outras ações. Tudo isso de maneira inovadora, porque, como eu falei, não dava para esperar. Então, por exemplo, praticamente todo mês eu levo para a comissão bipartite alguma pactuação para pagar um valor a mais ou pagar coisa que nem na tabela do SUS está.
né? Desde uma angiotomografia, que não está na tabela que a gente paga pela Secretaria de Estado, até procedimentos com complementações, até 12% o valor da tabela. A gente não faz nada disso sozinho, a gente planeja com toda a equipe da secretaria, mas acorda com os secretários municipais, a execução é feita em conjunto com secretários de serviços municipais, com hospitais, com unidade de pronto atendimento, com policlínica, com as unidades básicas de saúde, e a partir disso nós estamos tendo os resultados que nós estamos comemorando nesse momento. Mas claro que a gente tem muito a fazer, né? Não é porque a gente avançou muito, até porque ainda mais em Santa Catarina a população é exigente e tem que ser exigente mesmo, né? Eu acredito que a gente esteja sim na régua acima do resto do país, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos desafios. A gente vai continuar enfrentando eles. O estado de Santa Catarina, ano passado, pela primeira vez na história, o governo do estado ultrapassou mais de 16% investido em saúde. Isso é quase 2 bilhões de reais acima do mínimo constitucional, que historicamente era o piso, era o teto, né? E nós fizemos um investimento de mais de 9 bilhões de reais no orçamento da secretaria, boa parte destinada para município ou serviços que atendem, obviamente, o catarinense que está no município. Então, eu tenho certeza que isso vai continuar. Nós temos um planejamento aí de ações de curto, médio e de longo prazo. A gente está com agora obras estruturantes em Santa Catarina, não só na área hospitalar, mas também policlínicas, outras estruturas de maneira regionalizada, interiorizando a saúde. O SUS tem mais de 5 mil procedimentos, só procedimentos cirúrgicos são 1.700. A gente não vai ter tudo em todos os locais, mas procedimentos simples tem que ficar na região, e a gente vem avançando. Os secretários sabem, né? Tanto que agora o maior debate é mais logística do que se o procedimento está saindo ou não, e isso é um sinal bom, claro que a coisa está evoluindo, mas a gente vai continuar avançando, pactuando com os secretários municipais. A gente está num momento bom onde os prefeitos estão participando, né? Mais pela federação também, pela FECAM em parceria com o COSEMES, os consórcios intermunicipais, agora interfederativos, de fato estão fazendo parte da política como ferramenta, né? Porque gestor são os municípios, o Estado e a União, mas os consórcios como ferramenta estão dialogando bem. Então é um momento bom, mas a gente não pode afrouxar, né? Tem que continuar acelerando para que a gente possa cada vez mais entregar saúde para a nossa população. Presidente Sinara, também há um momento para finalização e um complemento a partir do que o secretário comentou, antes que a gente encerre esse nosso episódio. Então, o trabalho também do COSEMES é acompanhar, né, esses avanços, como o secretário colocou, vem fazendo também um trabalho juntamente com os consórcios de reconhecer. Então é uma bandeira que o COSEMES está levantando junto com os técnicos, de reconhecer essa produção que é feita pelos consórcios nos municípios, que isso acaba ficando como a sede do consórcio. Então não se reconhece essa aplicação que os municípios fazem em relação aos consórcios, e trazer os consórcios, né? A minha gestão foi trazer os consórcios para próximo, porque ele é um braço, né, de apoio. Ele acaba sendo, em alguns locais, o acesso que o município tem para poder fazer saúde pelo consórcio. E é esse trabalho que a gente vem fazendo justamente com o Estado. Isso é importante. O Estado está dentro, né, agora dos consórcios, como o secretário colocou. Então, nós não podemos estar distantes, temos que estar juntos. Tem momentos de divergir, mas a gente diverge para poder construir, para que seja bom para o povo catarinense, que é a nossa bandeira, e a nossa bandeira é SUS. E agradecer a presença aqui dos secretários, para nós é importante. Isso fortalece essa relação COSEMES com o Estado, né, que nós temos junto com o secretário um secretário acessível, que está nas regiões, e isso faz uma grande diferença para nós também, gestores, porque ele vai se apropriando e vai entendendo da realidade, e na hora de discutir também fica mais fácil, e a dinâmica é melhor. Então, que continue essa parceria, que continue essa união dos municípios com o Estado, porque quem ganha é a população. É isso. O WhatsApp não para, né, secretário? Tá aqui vou sair daqui para tentar retornar alguma coisa. É isso. Obrigado, secretário, pela atenção. Sempre à disposição. Presidente Sinara, a você também. Obrigada, João. E vamos em frente. Sempre em frente, né? Claro, sempre a saúde prestando e oferecendo um melhor trabalho e um melhor serviço. O nosso SUS tá On é o podcast do COSEMES, direto do Congresso Conazens, em Porto Alegre. Obrigado.